Marcos capítulo 10, versículo 49. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Vamos esperar. Diz assim a palavra do Senhor, então. Marcos capítulo 10, versículo 49, diz assim: E Jesus parou e disse: Chame o cego. E chamaram então o cego, e dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração em nome de Jesus. Ó Pai, nesta noite nós queremos ouvir a sua voz, Deus. Fala, Senhor Jesus, conosco. Derrama a tua graça poderosa sobre as nossas vidas. Derrama, Pai, a tua graça poderosa sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Não permita que ninguém saia desse ambiente da mesma forma que chegou, mas que saia daqui completamente cheio, transformado, curado, liberto pelo teu poder e pela tua palavra nessa noite, Senhor. Se alguém entrou enfermo, doente, triste, desanimado, que nesta noite essa pessoa saia daqui curada, restaurada, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, amém, igreja? Vamos aplaudir mais uma vez Jesus, então. Aleluia! Oh, aleluia, Senhor! Nós te adoramos, Pai. Glória te damos, aleluia. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Aqui eu vou estar lhe contando a história de algo que você já, quem sabe, já ouviu. Não uma vez, mas milhares de vezes. Quem sabe você já sabe o versículo disso aqui de cá para cá, né? Já conheceu essa história 1, 2, 3, 4 vezes. Mas você está aqui nessa noite. Eu quero compartilhar a forma que Deus colocou no meu coração. Esse menino, esse homem, a Bíblia não relata a sua idade, mas ele era uma pessoa enferma, doente, cego de nascença. Cego de nascença. E não era só a visão que lhe faltava muito mais que a visão. Hoje eu quero contar um pouco da história desse menino chamado Bartimeu. O problema maior não era só a sua visão. O problema maior era o lugar onde ele estava. Ele estava à beira do caminho. Alguém deve ter deixado ele lá. Alguém colocou esse homem lá. Ele estava à beira do caminho, longe da multidão, longe dos sonhos, longe dos seus projetos, enfermo, doente, precisando de algo que poderia mudar a sua história. Quem sabe na mente dele e para ele já tinha acabado, porque o cego era uma pessoa despercebida, lhe faltava dignidade de vida. Um homem, quem sabe, que tinha os seus sonhos, seus planos já apagados, porque ele era cego, não tinha mais objetivo de vida. O seu maior objetivo era ficar ali na beira do caminho, pedindo esmola. E para ele a vida dele estava legal assim, porque ele se acomodou com aquilo. Quem sabe muitos de nós, até você que está aqui na igreja, muita coisa tem acontecido na sua vida e você tem se calado. Você tem se acostumado com os problemas. Você tem se acostumado com a vida que você está levando. E você não deseja mudar ou transformar a sua história. Muitas pessoas hoje estão paralisadas, acostumadas. Não, eu nasci para sofrer, então eu vou sofrer, né? E pessoas estão assim hoje em dia. Esse homem, ele era cego de nascença. Quantas coisas deve ter ouvido, né? Quantas vozes negativas ele tem ouvido. Esse é cego, vai permanecer assim, nada vai mudar, a vida dele vai continuar da mesma forma. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu já ouvi isso da vida dos meus familiares. Quando eu estava nas drogas, um dos meus familiares dizia: esse aí não vai mudar, esse vai continuar assim, esse aí ou é o mesmo destino do pai, ou cadê a morte?
uma voz para te botar mais para baixo ainda. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Está num momento difícil, e alguém que chegou e, em vez de dar uma palavra, diz: não, estou aqui para te ajudar, não tenho nada, mas estou aqui. Chega alguém e diz ainda, vai lá e desanima você, te joga mais para baixo ainda, né? E nós ouvimos isso todo dia, porque o intuito de Satanás é destruir a sua vida, é destruir o seu lar, a sua casa, é desanimar você, fazer você ficar no mesmo lugarzinho lá no cantinho, para ninguém perceber você, mostrar que você não é uma pessoa importante para Deus, não, que para Satanás você é um derrotado. E é isso que Satanás quer que você se sinta derrotado. Mas uma coisa me chama muita atenção aqui na palavra de Deus. Quando Bartimeu ouviu que Jesus passava por ali, algo despertou dentro dele. Porque a Bíblia diz que Bartimeu, ele era cego e não surdo. Então quantas coisas ele deve ter ouvido a respeito de Jesus? Quantas coisas ele deve ter ouvido do que Jesus fazia? E as pessoas iam ao encontro de Jesus, e elas eram curadas, transformadas, libertas, saradas, e tinha uma direção, uma palavra de direção. A Bíblia diz que quando ele ouviu Jesus, a Bíblia diz que ele gritou, mas ele fez algo que o sistema não permitia fazer, não permitia. A Bíblia diz que ele gritou bem alto, e a Bíblia diz que ele gritou assim, ele disse assim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Bom, irmão, quantas vezes você tentou falar, tentou fazer algo para mudar a sua vida, o seu casamento, a vida do seu filho, da sua família, do seu ministério, mas muitas vezes, em vez de você se posicionar, você se calou. Não, deixa assim, não, deixa assim, tudo está normal, está bom desse jeito. Muitas vezes falta posicionamento, e o que Bartimeu fez aqui, muita gente não faz. Ele não chamou médico, ele não chamou alguém para dar dinheiro para ele, né? Ou para levar ele lá, não. Ele usou aquilo que ele podia fazer naquele momento. Ele gritou. E ele gritou, a Bíblia diz que ele gritou bem alto. Pastor, isso foi desespero? Não, irmãos, isso não foi desespero. Isso foi o resultado de um milagre. Porque ele disse, no coração dele, quem sabe, ele pensou assim, na versão Pastor Luiz, quem sabe ele pensou assim, olha, eu não vou perder a oportunidade, porque quem está passando por aqui não é qualquer homem, quem está passando por aqui não é qualquer pessoa, quem está passando por aqui se chama Jesus, aquele que eu ouvi falar, do homem que cura enfermos. Irmão, o que você faria se Jesus estivesse passando aqui agora? Agora aqui, que milagre você precisa? O que você precisa que Deus faça na sua vida? O que você precisa? Se Jesus estivesse passando aqui, o que você faria? Qual seria o seu posicionamento em relação a Jesus? Sabe o que Bartimeu fez? Ele percebeu que ali era a oportunidade exata. Ele percebeu que ali ele estava no lugar certo. Olha aqui para mim, irmão. Olha aqui para mim. Ele percebeu que naquele momento era o lugar certo dele estar. Certo? Ou seja, ele não podia ficar mais na beira do caminho. Ele tinha que tomar uma decisão, um posicionamento. Quantos de vocês, irmãos, têm perdido a oportunidade de se posicionar?
no reino de Deus, de mudar a sua história, de orar na sua casa, orar pelos seus familiares, pela sua família. Agora que está chegando o Natal, e o Natal não é baseado na árvorezinha, não, irmão, nem no Papai Noel. Daqui a pouco vai chegar o Ano Novo, você vai encontrar os seus familiares. Ali há uma oportunidade para você falar de Jesus para a sua família, para os seus familiares. O que você faz com as oportunidades que aparecem diante de você? E quando Bartimeu começou a gritar, irmãos, começou a se levantar pessoas. Sabe o que elas falaram? Elas falaram assim, ó: ei, olha aqui, ó, para de gritar, para de incomodar o mestre. Não é muitas vezes assim? Você está querendo crescer, aí você começa a ter sonho, e você vai e compartilha o sonho com a pessoa errada. Eu quero ser empresário, eu quero começar a montar o meu negócio, eu quero me casar com a minha esposa, e você fala com a pessoa errada, e você diz: não casa não, para que casar? É só gastar dinheiro, né? E vai que não dá certo. Não abre empresa não, porque olha, nós estamos num período bem difícil, o governo está, Não, irmão, posso dizer uma coisa para você? Quando você faz, preste atenção, quando você faz o seu plano com Deus, quando você planeja a sua vida com Deus, quando você planeja o seu negócio com Deus, quando você planeja o seu casamento com Deus, é Ele que vai cuidar de você, e o milagre é certo. O milagre é certo, irmão. O maior sócio nosso é Deus, porque é Ele que investe em você, é Ele que capacita você, é Ele que te dá autoridade no mundo espiritual, é Ele. E Bartimeu começou a gritar, porque sabe o que, irmãos? Porque quando você começa a orar, quando você começa, eu vou começar a orar, eu vou fazer meu projeto de vida, eu vou orar, e Deus vai abençoar, e Deus vai mudar a minha história, e ano que vem vai ser melhor do que esse ano. Porque se você não pensa assim, irmão, tem tudo para se tornar a mesma coisa ou pior. Quem quer que ano que vem melhore mais e mais na nossa mão? A pergunta é: o que você está fazendo? Qual o seu posicionamento em relação a isso? Ou você vai só tolerar aquilo que está acontecendo contigo? Porque muitas pessoas vão dizer: não vai na igreja não, para que buscar Jesus? Para que buscar Jesus? Quando estiver morrendo você busca, para ser salvo. Não, irmãos, tem que buscar, a Bíblia diz, enquanto há tempo. Enquanto há tempo você vai buscar Deus, não é só na necessidade, na luta, não, enquanto há tempo, e o tempo já chegou. Está na hora de eu e você buscarmos mais e mais a presença do Senhor, porque amanhã não existe ainda. Enquanto você começa a gritar, quando você começa a se posicionar diante do Senhor, começa a buscar a face de Deus, muitas pessoas não vão tolerar. Eles toleram a sua fé quando você está no silêncio, quando você está no silêncio, quando você está chorando, né? Quando você está caladinho, está se posicionando. Agora, quando você começa a se posicionar, quando você começa a orar, quando você começa a buscar a presença de Deus, as pessoas vão dizer: abaixa o som, não ora não vai na igreja não busca Deus. Para que buscar Deus? Para que colocar Deus? Não incomode Deus, não incomode. Quando você começa a buscar Deus, você incomoda as pessoas, sabia? Se incomoda as pessoas. Uma vez eu entrei num lugar, a pessoa olhou para mim e disse: não gostei desse cara. Eu não disse nem um ai para a pessoa, nem um bom dia, eu só pisei no lugar. Depois fui descobrindo onde é que ela era, o que ela fazia. Irmão, quando você começa a buscar Deus, muitas coisas vão incomodar outras pessoas, vão incomodar. Aí é para você pegar um bastão, um pau e dar na cabeça da pessoa?
Claro que não. Não. Aí é para você orar para aquela pessoa. É para você mostrar o caminho. É para você direcionar essa pessoa. Aqui está um detalhe muito grande sobre a vida de Bartimeu, que muitas pessoas não observam. Quanto mais tentar calar Bartimeu, mais ele. Peraí, não era para ele ficar quieto? Porque as pessoas dizem: ei, não incomode o mestre. Não incomoda. Era para ele dizer: não, desculpa, eu não queria incomodar o mestre, não queria incomodar. Quanto mais diziam para ele ficar calado, mais ele gritava, mais ele clamava, mais ele buscava dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele gritava, irmão. Quando as pessoas estão dizendo assim: não ora, vai na igreja, não, aí você tem que buscar mais. Quando as pessoas dizem: não adianta orar, não vai mudar nada, a tua casa vai continuar assim, larga esse casamento, larga essa mulher, irmão. Sabe o que você faz? Busca mais a presença de Deus, busca mais, chore mais, ore mais, ore, porque a oração vai promover o milagre na sua vida, e a sua fé é ingrediente essencial. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Diga para a pessoa do teu lado ali: não durma, olha o que Deus está falando com você, não pare de orar. Quanto mais tentava silenciar ele, mais ele clamava, gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, eu não sei se você está percebendo, mas naquele momento as pessoas não estavam vendo o que aquele homem estava dizendo. Quando ele disse assim, quando ele disse que o pessoal disse para ele parar, ele começou a gritar. Bartimeu estava dizendo não só: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, ele estava reconhecendo o que? A autoridade messiânica em cima de Jesus. Ele estava vendo a promessa que estava passando ali. O homem prometido, aquele que podia curar e restaurar, estava passando ali sobre aquele ambiente. Ele estava dizendo não só filho de Davi, ele estava dizendo: a aliança está passando. A pessoa que pode mudar a sua história não é homem, não é mulher, não é amor de outros homens, mas sim a presença de Jesus. Só que Jesus não resiste um coração que clama, um coração que chora, um coração que busca. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus não resiste um coração assim. E a Bíblia diz que Jesus estava indo para Jerusalém, ele estava indo para um lugar. Só quando aquele homem começou a clamar, a Bíblia diz que Jesus parou. E quando Jesus parou, ele disse: chamam ele, tragam ele. Irmão, eu queria ver a cara daquele ser, para de orar, para de clamar, para de buscar Deus. Porque toda vez que você começa a buscar Deus, sabe o que Deus faz, irmãos? Quando você começa a buscar a presença de Deus, Deus começa a investir em você. Ele usa o talento que Ele colocou dentro de você. Ele começa a despertar o chamado. Ele começa a despertar os dons espirituais. Quando você começa a buscar a presença de Deus, Deus muda a sua vida. Muda. Se você roubava, você não rouba mais. Se você mentia, você não mente mais. Se você traía, você não trai mais. Você se torna uma outra pessoa. Aí você começa a ver que lá no final do túnel tem uma saída. E essa saída se chama Jesus.
E ele começou a clamar e buscar aquele que podia mudar a sua vida. Irmão, quando esse homem começou a se levantar, a primeira coisa que ele deixou, a sua capa. Ele tirou sua capa porque a capa representava nele o que ele era: zero. O homem sem destino, sem visão, sem sonho, sem objetivo de vida. Mas quando ele se levantou daquele lugar, ele já sabia que algo iria acontecer com ele. Ele já sabia que alguma coisa ia acontecer. O milagre que ele precisava ia acontecer com ele. Então ele já se posicionou. O que é aquela capa? Aquela capa representava o que ele era: um homem sujo, cego, sem esperança, com defeito, com vícios, com erros, com falhas. Só que ele decidiu não ser mais aquele homem. Ele podia ter ido com capa e tudo lá perto de Jesus. Ele podia ter ido daquela forma, se levantar e ter ido em direção de Jesus como ele estava. Mas aqui tem algo que muita gente não vê. Ele não queria ser mais aquele velho homem. Ele queria ser um novo homem na presença do Senhor. Ele queria ser um homem diferente. Ele não queria ser só curado em sua visão, mas nas suas emoções, no seu corpo físico, na sua fé, na esperança de ser alguém e não mais um cego. E a Bíblia diz que ele foi em direção de Jesus, tirou a sua capa. Primeira coisa que Jesus fez, Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça em sua vida? O que você quer que eu te faça? Irmão, precisava Jesus perguntar para ele? Precisava, irmão? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Está meio? Estão calados? Sim, não. Quem concorda com não, levanta a mão. Quem concorda com sim? Quem está com dúvida? Não precisava perguntar. Só que Jesus deu uma coisa que eu e você não vemos: um ingrediente chamado fé. Lá no versículo 51, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? A Bíblia diz que o cego respondeu dizendo: mestre, que eu possa ver novamente. Eu quis ler igual está escrito aqui. Ele podia ter dito assim: tu pode curar um olho, tu pode deixar de mudar. Eu me vi. Não, ele disse exatamente o que ele precisava. A pergunta é: o que você precisa? O que você precisa ter algumas coisas. Primeira delas, posicionamento. Diga comigo assim: eu preciso. Tá, fala com fé. Eu preciso ter posicionamento. Não adianta você só ouvir. Você conhece a palavra, você sabe quem é Jesus, já ouviu falar de Jesus. Cadê o posicionamento? Posicionamento é sair do conforto. É você sair daquele conforto e dizer: não, eu quero mudar. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero Deus. Vou usar o exemplo do irmão aqui, um Frank. Ele falou: pastor,
Sabe como é que é? Eu moro em Piguaçu, um pouco distante da nossa igreja, e não vou conseguir ir na igreja terça, quinta e domingo. Então eu vou ver como é que eu vou fazer, mas eu vou tentar, pastor. Estou com umas dívidas, dei um pouco. Eu falei uma coisa para ele: te esforça, que quem vai te ajudar vai ser Deus, e Deus vai ver o teu esforço e vai te abençoar. Sabe o que Deus fez com ele? Deus abençoou ele com um aumento, um 2, um 3. Aí não vem mais só no domingo, ele vem na terça, na quinta, no sábado, no domingo, e na outra semana de novo, terça, e de vez em quando em reunião, na quarta não sai, é verdade, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. E quando tem vigília, é terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Irmão, quando você se esforça, Deus te abençoa. Quando você se esforça, Deus te abençoa. Mas você precisa se esforçar, irmão. Você precisa fazer a sua parte, para que Deus faça a parte dele. Jesus parou por causa de um homem que ninguém dava valor, mas ele fez uma coisa: ele chamou por Jesus. Se você quer um milagre, se você quer mudar a sua história, não adianta chamar pessoas, irmãos. Eu aprendi isso com a vida. Chama Jesus. Chama por Jesus. Busque a presença de Deus. O céu não ignora uma oração feita com fé. Pelo contrário, o céu se move quando uma pessoa clama por Jesus. E chegou a sua vez de você clamar. Quem clama com verdade, com sinceridade, colhe milagres, irmãos. Bartimeu, quando largou a sua capa, declarou a cura sobre ele. Eu quero ser curado, e acabou. O velho homem vai ficar lá para... Não quero mais ser esse homem. As decisões da nossa vida podem ser transformadas no seu posicionamento. Quando você começa a se posicionar e decide no seu coração que você não quer mais ser aquela velha pessoa, ali começa a nascer um milagre. Bartimeu, ele não recuou sua visão quando todo mundo ficou dizendo: ó, cala-te, fica quieto. Ele podia ter dado desculpa: eu sou cego, não dá. Ele podia ter dado um monte de desculpa, irmão. Irmão, ele não queria mais ficar cego. Ele não queria mais ficar aquele velho homem, daquela mesma maneira que ele se encontrava. Mas o desejo de ele de alcançar o milagre era maior. O teu desejo por Jesus tem que ser maior. O teu desejo tem que ser maior, irmão. Muitas vezes a gente se encontra dessa forma. Nós não nos posicionamos diante do Senhor, queremos que as coisas vão, mas quando chega a nossa parte, nós fazemos o que é para nós fazer, nós não fazemos, nós deixamos de lado. E vamos viver a nossa vida dessa forma, que vai nos destruindo dia após dia. E Deus não quer isso, irmãos. Deus trouxe você aqui nessa noite, porque Ele quer que você largue essa capa, que você seja um novo homem, uma nova mulher. Esqueça o que passou, esqueça o passado e viva a sua vida com o Senhor. Viva o Evangelho. A Bíblia diz que Jesus não mudou, ele começou de uma forma e vai terminar da mesma forma, sendo filho do Deus Altíssimo. Ele é o próprio Deus. E nós precisamos entender que Ele não quer mais ver você na margem, na beira do caminho. Ele não quer ver mais você errando, se desviando. Não quer mais você jogando fora o teu talento, ou o teu casamento, ou o teu trabalho. Não, irmãos. Sabe que eu aprendi uma coisa? Que quando você se posiciona, o mal é obrigado a sair. É obrigado a sair. Estava falando isso com uma família. Eu sempre falo isso. Se tem uma bituca de cigarro na tua casa,
é a porta que Satanás precisa para entrar. Se há alguma coisa consagrada lá dentro, é a porta que Satanás precisa para entrar e fazer a festa. O mundo espiritual existe, irmão, e você precisa se acordar, porque vai vir 2026, e se você não se posicionar, vai continuar a mesma coisa, e pior, pode acontecer ainda o buraco ficar maior que vai dentro. Então está na hora de você se levantar e clamar por Jesus. Clamar. Eu estava pesquisando, irmãos, sobre o que é clamar. E uma das coisas que fala assim no dicionário, que a palavra clamar é quando você tem um desejo muito grande que algo aconteça. Se você não tem desejo de ser curado, como você quer que a cura aconteça? Porque muita gente quer Jesus só lá no problema. Ah, meu Deus, estou cheio de problema, agora eu preciso de Deus. Ai, meu Deus, agora, meu Deus, aí já se lembra de Deus. Só que eu não quero que você faça isso. Eu quero que você tenha Deus pela tua vida o ano todo, e passar bem em Deus de novo, em Deus de novo, em Deus de novo, porque Deus quer que você se alegre na presença dEle. Deus quer que você seja curado, que você seja restaurado. Deus quer que você seja transformado por Ele. Mas alguém precisa se posicionar. Bartimeu não perdeu o seu tempo. Ele não deixou Jesus passar sem antes ele gritar pelo nome de Jesus. Toda vez que tentaram calar, talvez você colocaram margem para você. Ó, só pode ficar até aqui. Não. Não canta, não louva a Deus, não ouve música cristã na sua casa, não busca Deus na sua casa, não fala de Jesus para os teus filhos. É isso que Satanás quer fazer, é isso que ele quer destruir a sua vida. Ele quer que você pare de reconhecer que Ele é o Filho, o Messias, aquele que se fez carne e habitou entre nós, o Salvador. Ele não quer que você busque esse homem. Ele não quer que você creia que Ele é suficiente para você. Eu quero pedir para que você se coloque de pé agora, em nome de Jesus. Quando você começa a buscar a presença de Deus, Satanás é obrigado a sair. Ó, na apresentação das crianças aqui, ó, um minuto antes, não sei se o pessoal percebeu, eu descer do altar, uma menina começou a passar mal ali atrás, uma menininha. Passar mal, e ela se apresentar aqui. Ela falou: eu vou para casa, que eu não estou bem, vou para casa. Eu falei assim: ó, filhinha, deixa o pastor orar por você. Ela disse: tá bom, nós vamos orar lá embaixo? Eu disse: vamos. Levamos lá e o pastor Flávio lá embaixo orar por ela. Pronto, era um espírito maligno tentando destruir aquela criança. A criança com espírito maligno. Primeira coisa, espírito de enfermidade. Oramos e ela caiu. Irmão, Satanás não está para brincadeira. Ele não quer que você construa o seu lar. Ele não quer que você cresça, que você e sua esposa sejam abençoados, que os seus filhos sejam abençoados. Satanás não tem interesse nisso. Ele não quer que você clame por Jesus. Ele não quer que você busque a presença de Jesus. Não grite, não chame por Jesus. Porque quando você começa a chamar, ele começa a ter medo. Quem clama é porque está implorando algo. O dicionário brasileiro fala implorar. Quando você clama, você pede por socorro. É uma súplica. É algo que você precisa. Irmão, não aceite passar mais um Natal de briga com seus familiares. Não aceite passar um Natal, mais um Natal, dando tudo errado, desavenças. Não aceite passar mais um Natal, vindo um ano novo da mesma forma. Ano que vem, que Deus abra as portas para você, e você cresça e prospere na parte física, na parte espiritual, na parte familiar, na parte ministerial, que você voe. Mas não posso só eu desejar isso.
Você precisa desejar isso. Você precisa desejar isso.